Bem-vindo a mais um dia do Desafio Clique 365, onde eu trago diariamente um clique, uma ideia, para que nós possamos crescer cada dia mais. Hoje eu quero trazer uma recordação para quem já viu e para quem ainda não viu, também pode presenciar e pode ver pela primeira vez um mito muito importante, que é o mito da caverna, contado por Platão em um de seus diálogos no livro 7 do diálogo A República. E muita gente já ouviu falar dessa história e ela ilustra bastante o que eu me proponho a estar fazendo com esse canal, o que eu me proponho a estar fazendo com os conteúdos que eu trago aqui. A história, Platão diz o seguinte, ele conversa com, se não me engano é Glauco, um aluno dele, um discípulo dele, onde Platão diz, imagina que exista homens que nasceram numa caverna e lá eles estão acorrentados, de forma que eles não conseguem mexer nem o braço e nem a cabeça. E bem acima deles existe uma fogueira aonde faz sombra na parede oposta, os homens estão aqui, e na parede oposta existe a fogueira que faz sombra na parede do que passa lá fora da caverna. Então passa sombras, chegam alguns sons e aqueles homens veem a vida inteira só aquelas sombras. E eles imaginam que aquilo é a realidade. E ele vai fazendo perguntas para que o homem, o Glauco, seu discípulo, vá interagindo com ele para compreender melhor, para ele assimilar melhor. Uma forma mais pedagógica de passar a história. Então Platão sugere o seguinte: se imagina que um desses homens se solte e imagine e por incômodo ele pensa, será que é só isso que existe? Ele percebe que existe a fogueira e decide ir até ela. Ele se quebra e depois de passar tanto tempo ali preso, ele fica desajeitado e não consegue se movimentar direito. Ele sobe até a fogueira e lá na fogueira ele percebe que existe mais. A subida é muito íngreme e ele vai subindo e subindo, vendo aquele pontinho de luz lá longe. E subindo cada vez mais, ele consegue sair lá fora. Na hora que ele chega, ele fica completamente cego, porque ele não consegue entender aquilo, ele viveu sempre a vida na escuridão, e quando ele percebe a realidade, ele começa a perceber as formas. Ele percebe de imediato, sem que ninguém precise ensinar para ele, que tudo o que ele sempre viu lá não era a realidade, era só uma sombra das coisas reais. Platão, com esse mito, ele traz para nós a ideia de que sempre que nós nos educamos e aprendemos uma coisa nova, nós tendemos a ter uma dificuldade de perceber, porque para nós tudo que a gente viu até hoje, tudo que nos foi ensinado, é a realidade, é a verdade, é tudo aquilo que não pode mudar. Então, imagina a situação desse homem que acabou de sair. Tem como ele deixar os seus amigos lá embaixo, sabendo que eles estão vivendo uma mentira? Então ele retorna. Quando ele retorna, ele estava acostumado com a luz e perdeu o costume de olhar, de conseguir enxergar direito na escuridão. Então ele volta, ele cai, ele se machuca e fica todo machucado e chega lá e começa a contar para os seus amigos: olha, eu vi uma coisa muito interessante, eu vi uma coisa muito boa, as sombras não é a verdade. Acontece que Platão ele sugere uma demonstração que é o seguinte: entre as pessoas dali da caverna que ficam vendo as sombras, existe o mais inteligente. O mais inteligente é aquele que vê as sombras, que sabe, agora é a sombra do formato triangular que vai passar. Agora vem esse som. Então ali ele é louvado por aquela comunidade como sendo a pessoa mais inteligente. E algumas pessoas vendo o homem que voltou, escutando ele falar, não, vem cá, isso aí é tudo mentira. Ele pensa, aonde quer que você foi, não deve ser um lugar muito bom. Porque olha como é que volta de lá. Olha aqui o fulano, o prestígio que ele tem, como ele é. Todo mundo gosta dele porque ele sabe o jeito que as sombras aparecem. Um homem muito inteligente se esforça para se tornar como ele. Dá para entender aonde essa história chega, né? Essa história chega ao ponto de que quando existe uma coisa fechada e pequena,
Você pode chegar ao máximo e descobrir que aquilo é mínimo e pequeno e até pueril, perto da vastidão do mundo, da vastidão da realidade. Nós podemos preferir ficar no que é menor. Mas entre as pessoas que estão ali, algum pode estar incomodado e pensar: e se esse maluco tiver razão? E se ele tiver certo? Então aquele que se libertou explica para ele: você mexe assim, você faz dessa forma, e daí quebra a corrente. Então daí eles começam a subir. Ele sobe e mais um se liberta e outro vai subindo. Então acontece o seguinte, que quem está lá fora, ele consegue ir ajudando mais quem está próximo dele. Vamos dar um exemplo. A pessoa que consegue acabar de quebrar, consegue ajudar outro a acabar de quebrar. Aquele que acaba de subir o primeiro passo do morro, ele consegue explicar melhor para aquele que acabou de quebrar subir essa etapa. Aquele que chegou próximo da fogueira consegue explicar melhor como sair do barranco para chegar perto da fogueira do que ajudar aquele lá embaixo a quebrar a corrente. Está mais longe da situação atual dele. E aquele que está próximo da fogueira consegue ajudar, precisa ser ajudado por aquele que está mais acima, perto da saída da caverna. E aquele que está na saída da caverna é ajudado por aquele que está lá fora. Percebem como acontece um efeito de cascata, um efeito de escada? Onde quem está lá fora, dando o seu melhor, vendo a realidade e ajudando o que está próximo a ele, e assim sucessivamente até a ligação dele lá com aquele que acabou de se libertar das correntes lá embaixo, as correntes da ignorância, no sentido figurado. A isso Platão chamou de corrente filosófica. Pois bem, com os ensinamentos que eu trago aqui, com as ideias que eu trago em cada clique, essa é a minha intenção. Muitas vezes as pessoas acham que só existe dois tipos de pessoas: aquele que está na completa ignorância e aquele que já é um iluminado, quase um santo. Não, um filósofo completamente reconhecido, um escritor de longa data, mas todo escritor começa com a primeira frase, começa com a primeira palavra. Nessa escada, eu seria a pessoa que acabou de quebrar as correntes e subiu o morro. Eu estou ajudando pessoas que acabaram de quebrar as correntes a subir também. Não sou aquela pessoa iluminada lá fora que já sabe de muita coisa, que estudou por tempos e tempos, leu milhares e milhares de livros já. Mas eu faço parte da corrente, estou aqui mais próximo. Então o clique de hoje, a ideia de hoje é: vamos subir a escada, um dia de cada vez. Vamos passar por etapas, um dia de cada vez. Mas o importante é nunca parar de subir. Se gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você acha que pode gostar dessa mensagem, comenta, se inscreve no canal e até a próxima.